Olá, pessoal. Sou Helenita Malta, professora de História na Universidade Federal de Rondonópolis, Mato Grosso. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma entrevista na playlist Minha História Ambiental. Nessa playlist, estamos entrevistando historiadoras e historiadores ambientais que se destacam no campo. Eles vão falar sobre a sua trajetória na história ambiental. O nosso objetivo é inspirar estudantes e pessoas em geral a se interessarem por história ambiental. O Lutz Global é um canal que surgiu de projeto de pesquisa científico apoiado pelo CNPq e é também uma iniciativa de história ambiental pública. Para acompanhar essa playlist, os nossos vídeos, deixamos o convite para você se inscrever no canal. Assim você nos fortalece para continuarmos esse trabalho de divulgação do conhecimento em história ambiental. Estou hoje com a equipe do Lutz Global para moderar o debate, a Sara Rocha Fritz, que é mestranda em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, e com o Denis Henrique Fiuza, que é doutorando em História também pela UFSC. E a nossa convidada de hoje é a professora Luciana Murari. Luciana é professora da Escola de Humanidades e do Programa de Pós-Graduação em História da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, UQRS. Realizou sua formação acadêmica na Universidade Federal de Minas Gerais, com doutorado em História Social na Universidade de São Paulo. É bolsista de Produtividade em Pesquisa do Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, desde 2013, e atualmente estuda a representação da natureza na literatura e no pensamento social brasileiros no período entre 1923 e 1945. Seus principais temas de pesquisa relacionam-se à história do Brasil a partir de 1870, abrangendo história cultural, história ambiental e história do pensamento social e político, sobretudo através de estudos da literatura e da produção ensaística. Essa entrevista está sendo gravada por questões de ajuste de agendas, mas você pode deixar nos comentários do vídeo suas perguntas, impressões, dúvidas, comentários em geral sobre a entrevista. Nós vamos deixar na descrição do vídeo o link para o currículo Lattes da professora e também links para algumas obras que vamos citar no vídeo. Luciana, seja muito bem-vinda, é com muita alegria que te recebemos aqui no Lutz Global. Muito obrigada, Helenita, obrigada, Sara e Denis. Eu gostaria de agradecer pelo seu convite e dar os parabéns a vocês pela iniciativa desse podcast de ampliar a difusão da história ambiental no Brasil. O campo aqui ainda é novo e, infelizmente, ainda concentrado em poucas instituições, apesar de ter sido conduzido, né, por alguns pesquisadores que o implantaram no Brasil e que hoje, apesar de já aposentados ou perto da aposentadoria, deixaram uma geração entusiasta, engajada e muito produtiva, como vocês exemplificam, né? Luciana, então a primeira pergunta. Sobre a sua formação, você fez graduação e mestrado, né, na Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado na USP. No mestrado, você estudou o livro de Euclides da Cunha, Os Sertões. No doutorado, seu tema foram representações da natureza na cultura brasileira. Você publicou os livros a partir dessas pesquisas, né, que transitam na inter-relação entre história e literatura. Até mostrar aqui que eu tenho o seu livro, né, que é a sua tese de doutorado, né? Uhum. Você poderia nos contar quando e como aconteceu esse seu contato com a história ambiental? Como a história ambiental tem influenciado sua produção acadêmica? Então, na verdade, né, na época em que eu me formei na UFMG e na USP, não existiam nessas instituições profissionais dedicados à história ambiental. Claro que eu já tinha ouvido falar sobre história ambiental, mas só que eu não sabia que eu fazia história ambiental. Foi a partir de um convite do professor Sandro Dutra para visitar a Uni Evangélica em Anápolis que eu comecei a me sentir aceita e inscrita nesse contexto intelectual. Então, eu digo que a história ambiental me escolheu e não eu a ela, muito embora eu tenha tomado uma decisão posterior, bem consciente, de que eu queria fazer parte disso. Então, desde esse momento, eu venho circunscrevendo minha participação em eventos, aos congressos e simpósios nessa área da história ambiental,
e mantendo diálogo com alguns de seus representantes que se tornaram parceiros e interlocutores. Eu acabei descobrindo que a própria história ambiental estadunidense tem como marcos 2 livros no campo da história cultural e intelectual das ideias em torno do ambiente, justamente o campo em que eu atuo. Os 2 foram lançados em 1967, Wilderness in American Mind, do Roderick Nash, e Traces on the Rodian Shore, do Clarence Glackin. 2 livros que, infelizmente, não têm tradução para o português. Então, essa questão de me sentir inserida na história ambiental foi muito importante para mim por um motivo em particular, porque apesar da minha formação, eu sempre me interessei por literatura em sentido amplo, ficcional e não ficcional. Eu cheguei a atuar em um programa de pós-graduação vinculado à área de letras na Universidade de Caxias do Sul. No entanto, a minha formação sempre foi vista como um problema, então eu me via dividida entre as letras e a história e não sentia um efetivo diálogo profissional entre esses 2 campos, por mais que pesquisar história e literatura seja muito comum atualmente. E, para piorar, eu não tenho graduação em nenhuma dessas 2 áreas, né? Nem em letras, nem em história, eu sou graduada em ciências econômicas. Isso dificultou muito a minha inserção no campo acadêmico. A maioria dos concursos, por exemplo, sempre exigia formação específica na área. E, se não exigiam, acabava excluindo a candidatura no processo de seleção, o que, sem dúvida, era bem pior. Já na história ambiental, as coisas são diferentes, né? E ser economista de formação não pesa desfavoravelmente, ninguém se incomoda com essa mistura de economia, história e letras, pelo contrário, as pessoas se interessam e não parecem ver nenhum conflito essencial entre essas coisas. Então, hoje, trabalhando em história ambiental, eu vejo que o meu passado de economista me ajuda a prestar atenção em alguns aspectos que, às vezes, não são muito evidentes, principalmente pensar a materialidade das coisas, pensar as relações produtivas, os contextos de criação e circulação de riqueza e de conhecimento, pensar o mundo na perspectiva da escassez, que é a própria definição da economia como ciência. Então, é isso, sobre a minha formação. Interessante, você então é mineira, né? Só para... Certo. Denis. Professora Luciana, seja bem-vinda ao nosso canal, Lutz Global. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o seu artigo O Eldorado dos Naturalistas, Discurso Científico e Linguagem Literária nos Ensaios Amazônicos de Raimundo Moraes. Nesse artigo, especificamente, nesse estudo, você trata um pouco da relação entre o discurso científico e o discurso literário a partir desse personagem que é o Raimundo Moraes. E é bem interessante, eu estava dando uma olhada no artigo, que você percebe que ele retrata algumas situações ficcionais apresentadas nos romances, né, que ele escreveu, em diálogo com temas sociais, ambientais e econômicos. Então, eu gostaria de saber como que você compreende essa relação feita por ele entre a ficção e a ciência, e se você acha que é possível, especialmente num trabalho científico, fazer esse diálogo com a ficção, com a literatura. E uma segunda pergunta seria, embora o autor afirme ali a todo momento que a natureza é que molda o naturalista, fica evidente na trajetória dele, nas obras dele, que ele é muito influenciado por uma forma europeia de fazer ciência, né? Por uma ciência meio eurocentrada também. Então, você acha que na trajetória dele é mais possível ver essa herança europeia científica, ou também o meio ambiente, os costumes indígenas, amazônicos influenciaram na trajetória dele? Qual das duas que pesa mais nesse seu estudo sobre a trajetória dele? Sim. O Raimundo Moraes, infelizmente, é um autor pouco estudado, mesmo no contexto amazônico. Eu acho que, em parte, porque ele é colocado nessa categoria de intelectual conservador, vinculado ao sistema intelectual e político, e é dotado de uma visão tradicional de ocidentalização e progresso material a partir da exploração de recursos naturais, uma visão de defesa da modernização produtiva e da adoção do modelo civilizacional europeu. Então, ele se vê como um portador de racionalidade no ambiente amazônico, como um ilustrado que seria capaz de trazer esclarecimento ao meio social primitivo.
É muito divertido, na verdade, vê-lo horrorizado com a prevalência de práticas medicinais indígenas, mesmo entre a alta elite paraense. No entanto, é preciso transcender essa visão unidirecional e mesmo anacrônica acerca dos intelectuais do passado. Quem me chamou a atenção para isso foi um parecerista que avaliou meu artigo sobre o Raimundo Moraes também, publicado na Luso-Brazilian Review em 2019. Eu gostaria de poder agradecer a esse ou essa parecerista, porque, de fato, é preciso olhar a obra dos autores do passado em seus próprios termos e abdicar de uma visão judicativa a respeito deles, né? O que não quer dizer que a gente deva ser acríticos, pelo contrário, né? Então, nem sempre a gente presta devida atenção para o quanto esses intelectuais vivem um profundo dilema em seu universo de valores, seu desejo de identificação com sua origem social. Na minha dissertação, que depois virou meu primeiro livro, né, O Brasil, Ficção Geográfica, eu usei um termo do François Hartog, a retórica da alteridade, para me referir à forma como Euclides da Cunha olhava para os sertanejos, e também para negros, indígenas e seus mestiços em geral. Mas também percebi que havia uma retórica da identidade, que fazia com que o desejo de criação de sentido de comunidade, de pertencimento, conduzisse a um elogio dos aspectos mais primitivos, ou seja, menos europeus, da vida brasileira. O mesmo se pode dizer de Raimundo Moraes. Por um lado, ele rejeita a cultura indígena e mestiça da Amazônia, mas, por outro, ele tem orgulho dela e mesmo reconhece o valor do saber ancestral transmitido aos seus contemporâneos, considerando, por exemplo, a alta expertise dos pajés, seu conhecimento aprofundado das propriedades medicinais das espécies da floresta, e vendo nisso algo bastante sofisticado e algo a ser ainda conhecido, ainda a ser explorado. Ao mesmo tempo, no entanto, ele continua condenando o recurso das elites esclarecidas aos pajés. Então, esse dilema não pode ser reduzido nem a uma idealização desses autores, e é curioso porque, pelo menos na minha leitura, o Euclides da Cunha, a obra do Euclides da Cunha foi muito idealizada, né? E também não deve conduzir a uma condenação deles, que seja uma condenação de sentido ideológico, político e às vezes até moral, né? Então, no caso do Raimundo Moraes, me parece que não é que ele foi mal lido, ele foi não lido, né? E esse esquecimento, na verdade, acaba sendo a resposta que se dá a esse desconforto em frente a uma obra que é europeizante, embora essa obra tenha também um aspecto nativista muito forte. Ela precisa lidar com esse dilema, na verdade, e não dar respostas fáceis para esses problemas, que são problemas muito difíceis. Queria primeiro dar um olá para a professora Luciana, para todo mundo Sara. Que está assistindo, seja bem-vinda. Quem está assistindo, lembrando que para se inscrever, se ainda não for inscrito, que é bem importante para que a gente consiga alcançar mais pessoas que tenham acesso às entrevistas com profissionais tão interessantes da história ambiental, né? A minha pergunta é mais pensando nessa sua intersecção de pesquisa, né, entre história, literatura e natureza. E eu queria conversar sobre o seu artigo Os Filhos da Natureza, Figurações do Indígena no Romance Brasileiro nos anos 1930, onde você vai falar sobre como os indígenas eram retratados nesse contexto de modernização social de industrialização capitalista no país. O foco até é de uma história da intelectualidade, né, de certa forma. Mas então, como é que se deu essa figuração? E também como essa figuração, essa visão dos intelectuais da época, o que isso diz sobre a natureza, sobre a forma que eles entendiam a natureza nesse processo de industrialização brasileiro? Bom, esse artigo, ele nasceu de uma pergunta para a qual eu não fazia a menor ideia de qual seria a resposta. Ele nasceu, na verdade, de uma inquietação frente a essa ideia do indígena como um elemento da natureza, né? Não é à toa que o título acabou sendo Os Filhos da Natureza, o homem natural, os homens que fazem parte dessa natureza e que, de alguma forma, não se diferenciam dela, em sua essência, né? E, na verdade, eu lidava com o contexto intelectual, as décadas de 20 e 30, e principalmente a década de 30, em que as posições ideológicas assumidas pelos intelectuais brasileiros se tornavam mais diversificadas
e mais problemáticas em relação ao que eu observava no período anterior à Grande Guerra. E a guerra é um ponto de corte para a difusão de um sentimento de desconforto em relação às supostas grandes conquistas da modernidade europeia. Então, eu já conhecia essas obras literárias que, de alguma forma, tratavam da temática indígena, mas eu não tinha estudado o problema de forma sistemática e profunda. E, na verdade, essa inquietação ela só veio depois que eu li 3 livros do Menotti Del Pique, que foram lançados nos anos 30. Né? O primeiro se chama República 3000, é um romance de aventura pensado para o público infanto-juvenil. No prefácio a essa obra, o Menotti Del Pique faz várias observações sobre a necessidade de nacionalizar a literatura de aventura, de nacionalizar assim, aquele conteúdo que chegava para os jovens. Depois ele escreveu Calum, que é uma espécie de continuação da República 3000, e em 1938, né, a República 3000 é de 1930, o Calum é de 36 e o Comuncar é de 38, ele lança essa última obra que desfaz tudo que ele havia sido construído antes. Né? Então, essas obras eram, a princípio, voltadas ao público juvenil, mas, na verdade, elas acabam transcendendo muito o modelo de literatura de entretenimento. Né? Os 2 primeiros, o República 3000 e o Calum, são bem dentro desse modelo, mas o livro de 38, o Comuncar, ele reverte a posição ideológica assumida pelo Menotti Del Pique, que era uma posição que legitimava, defendia e até recomendava a extinção dos indígenas, que, na verdade, recebem uma representação extremamente negativa como seres animalescos, na verdade, né? Enquanto no livro de 38, ele reverte isso e cria uma imagem de agressividade associada ao homem branco e não mais ao homem indígena. Então, a figura do neo-europeu, ela passa nessa última obra por um processo de desconstrução. E a própria ideia da sociedade ocidental como uma sociedade superior, até em termos tecnológicos, por incrível que pareça, ela acaba sendo desconstruída. Né? Então, eu fiz a leitura do Menotti Del Pique, essas obras são muito pouco conhecidas, pouco estudadas, e elas me trouxeram essa inquietação, especialmente por ser esse conjunto estranho de uma trilogia em que as 2 primeiras são praticamente destruídas pela terceira. Né? Então, isso eu somei leituras que eu já tinha de autores mais sofisticados, como o Cornélio Pena e o Graciliano Ramos, né, para ver essa figura do indígena como um símbolo do desconforto existencial desse neo-europeu no contexto de crise social, de exame de consciência, no momento de agravamento das tensões imperialistas ali no contexto europeu. Então, esse artigo, ele traz autores muito distintos, até do ponto de vista formal, do ponto de vista da inserção social, do ponto de vista literário, do ponto de vista da linguagem propriamente, mas, ao mesmo tempo, ele mostra como o povo indígena, a figura do indígena, ela acaba, na verdade, representando a possibilidade de crítica aprofundada da civilização e da sociedade moderna, tal como ela se apresentava naquele momento como uma sociedade belicosa, uma sociedade extremamente agressiva e injusta, né? E, além de tudo, pouco inteligente, a crer aqui, pelo menos na leitura do Comuncar. Já o Graciliano Ramos, ele trabalha mais na postura de uma visão irônica da modernidade, tal como ela se implantou no Brasil, e o Cornélio Pena trabalha numa visão muito existencialista e até espiritualista do indígena como a grande essência fundadora, como aquele fantasma incômodo no Brasil do presente. Né? Então, no final, eu fiquei muito surpreendida até
pelo ponto em que eu cheguei nessa leitura, né? Exatamente porque a diversidade desses autores, ela, na verdade, acabava apontando temas e discussões comuns, né? E com respostas diferentes, é claro, né? É isso. Pois é. Então, agora vi você falando, né? Pensei que hoje a gente tem um movimento aí de literatura escrita pelos próprios indígenas, né? Não sei se você chegou a pensar um pouquinho sobre isso, se tem diferenças, quais elas têm, né? Mas quais as principais diferenças seria de uma literatura escrita, né, pelos próprios indígenas? Olha, curiosamente eu tenho orientando agora que vai estudar o Ailton Krenak, e é um doutorando do Acre, que vem fazendo uma leitura pós-colonial, digamos assim, da visão de mundo ali construída pelo Krenak. Mas, na verdade, eu penso o seguinte também. Eu acho que é muito importante a gente ter conhecimento das identidades, das diferenças e, obviamente, o respeito e a consciência disso, mas, ao mesmo tempo, à medida que o indígena ele se torna um escritor e ele ingressa na Academia Brasileira de Letras, por exemplo, ele não é mais somente um indígena. Ele é também um indígena. Ele traz muita coisa que não é a tradição indígena. E isso não é motivo para desvalorizar a produção. Muito pelo contrário. Né? É um motivo, na verdade, para ver a riqueza da diversidade e a possibilidade de diálogo entre essas identidades e essas diferenças. Então, eu acho que é importante pensar a literatura indígena, mas também como literatura, ou seja, como a produção erudita. E que, portanto, está trazendo atrás de si não só a tradição indígena oral, aquele valor ali do conhecimento, mas está trazendo também uma erudição na assimilação de conceitos, de valores, de uma linguagem que não é a linguagem tradicional. Então, eu acho que o que é importante ver nessa literatura indígena é que ela é uma literatura de diálogo, é uma literatura de encontro, de convergência, e não uma literatura identitária no sentido puro da ideia de identidade. Eu acho que o que a gente tem a aprender é justamente essa confluência de diferenças aí. E ainda que a gente tenha também que reconhecer que essas obras são fundamentais para a gente entender o percurso que o Brasil fez como sociedade e o nosso percurso como cultura em sua capacidade de recepcionar essa produção. Excelente. Luciana, então, mudando um pouquinho de assunto, pensando na sua trajetória profissional, né? Você foi servidora pública na Fundação João Pinheiro, né, em Belo Horizonte, entre 1994 e 2006. Depois, se você puder falar um pouquinho do que você fazia lá, enfim. E depois como docente de ensino superior, então, em universidades privadas do Sul, né, a Universidade de Caxias do Sul. Você ficou de 2007 a 2015, e agora você está, então, na PUC do Rio Grande do Sul, né, de 2015 até o presente. Então, se você pudesse falar um pouco mais sobre essa sua trajetória, que é diversificada, né, um pouco em instituição pública e privadas, também um pouco do choque de culturas, né, como que é uma mineira que vai para o Rio Grande do Sul. E, por fim, também, né, se você como mulher, né, tem essa questão de gênero, né, se você sofreu algum tipo de discriminação, se você acha que foi desfavorecida em algum momento, né, enfim, se você puder falar um pouco para nós sobre essas questões. Bom, então, vou resumir a minha história assim, né? No início da minha carreira eu não queria ser professora, era tudo que eu não queria.
E foi isso que me levou a escolher ciências econômicas na graduação, porque eu queria fazer uma ciência social, mas eu não queria ser professora. E acho que, pelo visto, não dá mesmo para fugir do destino, né? E foi esse caminho que me levou a trabalhar durante 11 anos no Centro de Estudos Históricos e Culturais da Fundação João Pinheiro, que foi a minha escola prática de como ser historiadora. Porque ali eu fui trabalhar dentro dos arquivos, ali eu fui trabalhar com documentação, com publicações, com entrevistas, com um vasto repertório, né, de problemáticas ligadas à cultura e à história de Minas Gerais. Então, o meu projeto lá, aliás, o meu primeiro projeto, foi uma história da criação do Copan, que é o Conselho Estadual de Política Ambiental, um órgão colegiado de gestão do meio ambiente em Minas Gerais. Então, nesse período, eu trabalhei muito ali no porão da Secretaria do Meio Ambiente, buscando documentos institucionais da criação do Copan e também realizando um vasto programa de entrevistas de história oral com os idealizadores e os pioneiros da política ambiental em Minas Gerais. Esse foi meu primeiro trabalho lá, mas eu fiz vários outros trabalhos, desde história institucional até uma história de historiadora no sentido mais convencional, trabalhando com a indexação da Revista do Arquivo Público de Minas Gerais. E foi com base, então, nesses documentos institucionais, nas entrevistas de história oral, em viagens realizadas Brasil afora, que eu construí a minha trajetória ali dentro, como uma historiadora que está ali na prática mesmo da criação de um conhecimento voltado principalmente para questões que eram vistas pela sociedade como as mais relevantes naquele momento, né, a ponto de chegarem a se tornar demandas públicas, né? Então, eu vim para o Rio Grande do Sul por motivos estritamente pessoais, não profissionais, e eu acabei me encontrando, né, num espaço privilegiado de atuação e, na verdade, de ingresso na carreira acadêmica. Eu tinha sido professora em Belo Horizonte de uma faculdade privada, de cursos de comunicação, turismo, por exemplo, ministrando disciplinas do tipo história cultural, né, e cultura brasileira, por exemplo. Mas quando eu vim para o Rio Grande do Sul, foi que eu, de fato, iniciei uma carreira propriamente acadêmica, lá na Universidade de Caxias do Sul, trabalhando com temas ligados à regionalidade. Eu vim para o Rio Grande do Sul, como eu estava dizendo, por motivos pessoais, e aí na Universidade de Caxias do Sul, num programa voltado para cultura e regionalidade, eu acabei encontrando um debate que, para mim, é muito caro, que é o debate sobre as culturas regionais, especialmente sobre o regionalismo brasileiro, e uma questão que, para mim, é muito mal resolvida na cultura brasileira, que é essa questão da identidade rural na literatura, né? Essa dimensão da origem rural em termos mais amplos, né? Então, ali, estudando o regionalismo literário, eu tive a oportunidade de me aprofundar em alguns temas que eu já tinha trabalhado no doutorado, mas que ali eu tive a ocasião de explorar com mais constância e com um foco, né, mais direcionado. E até hoje eu tenho esse interesse por estudar essa literatura rural, particularmente, né, porque é no meio rural que as relações entre homem e natureza se dão de forma mais imediata e de forma rotineira, o que cria determinadas práticas, né, que foram pouco estudadas, especialmente porque o regionalismo ele tem uma reputação muito ruim
na história da cultura brasileira, né? Especialmente do ponto de vista da crítica literária. Então, depois da UX, né, eu fui para a PUC, onde eu realmente comecei a me dedicar com mais intensidade à pesquisa propriamente em história ambiental, buscando dar continuidade ao meu trabalho de doutorado, que era um trabalho sobre percepções, representações, debates sobre o tema da natureza brasileira na produção cultural. Só que aí, nesse momento, né, eu tinha trabalhado anteriormente com o período entre 1870 e 1922, e aí eu comecei a trabalhar com o período de 1922, 23 em diante, até 1945, pegando aí um outro marco temporal e uma outra realidade em que aquela produção relativamente homogênea do Brasil até o modernismo, ela se esfacela, né, em uma quantidade muito grande de referências, de polêmicas, de celeumas ideológicas, de comprometimentos bem mais diversos, né, do que no período anterior. Então, quanto a essa questão da discriminação, bom, eu acho que é difícil para qualquer mulher evitar a sensação de que a gente tem que fazer o dobro para obter o mesmo, né? Algumas situações elas chegam a ser muito desanimadoras mesmo, especialmente no que diz respeito à inserção profissional. Isso aí eu digo, né? Porque além da questão de gênero, existiu, no meu caso, essa questão altamente problemática de ter formação básica, né, formação de graduação numa área diferente da história. Porque, por mais que se fale em interdisciplinaridade, por mais que se fale em valorizar a comunicação entre as áreas, na prática, o nosso sistema acadêmico ele é extremamente disciplinar e ele em geral, os cursos, os departamentos, né, as escolas, elas são muito ciosas da sua integridade disciplinar, de maneira que esse diálogo aí com outras áreas acaba ficando muito prejudicado. E, na verdade, eu acho que a interdisciplinaridade ela é uma palavra que se usa muito para se evitar a prática da interdisciplinaridade, na verdade, né? É uma contradição em termos, mas é a sensação que eu tenho, né? Agora, do ponto de vista estritamente do gênero, eu posso dizer que, por diversas situações na minha vida, eu me senti, de fato, desfavorecida em relação a essa inserção profissional, não só por causa da minha formação, como em função de ser mulher também. Não dá para evitar essa sensação de estar em desvantagem, né? Mas eu prefiro acreditar que ainda há espaços em que um trabalho de qualidade acaba se impondo por si mesmo. Eu prefiro acreditar nisso e eu prefiro acreditar no esforço e na dedicação e na insistência. Eu não vou dizer persistência, vou dizer na insistência. Sim. E assim, o que você achou de mais diferente, assim, de choque entre Minas e Rio Grande do Sul, assim, se você pode falar? Olha, existe, de início, o vocabulário. Não a linguagem em si, mas o vocabulário eu aprendi a traduzir e aprendi os termos corretos. Demorou um pouquinho, mas eu hoje acho que eu entendo gauchês e consigo me expressar nessa língua. Outras questões são mais difíceis, porque a abordagem dos mineiros em geral
é uma abordagem mais aberta, mais familiar e mais suave, vamos dizer. Né? Eu digo suave no sentido de sempre muito... o mineiro geralmente se aproxima de forma muito cuidadosa, de forma muito... um tom muito tranquilo. Não estou dizendo que a gente é tranquilo o tempo inteiro, estou dizendo que a abordagem, a aproximação das pessoas, com as pessoas, ela é uma aproximação mais, vamos dizer assim, pacífica. Aqui no Sul, eu sinto que existe menos esse sentimento de familiaridade, existe uma abordagem que é mais violenta, digo assim, mais brusca, né, nesse sentido, violento no sentido de brusco, uma abordagem entre as pessoas que é mais pesada, assim, nesse sentido, né, de ser menos acolhedora mesmo, tem essa diferença. E vamos dizer que eu aprendi a sobreviver dentro disso. Né, assim, mas algumas coisas ainda são difíceis, né? Particularmente na condição de mulher solteira. É onde realmente as coisas são peculiares também, né? Então, na Serra, no início, foi muito difícil. Né? Assim, Porto Alegre é uma realidade, não é Belo Horizonte, mas a Serra não é Porto Alegre, vamos dizer assim. A Serra, especialmente porque eu comecei dando aula no interior, na zona rural de Caxias, não rural exatamente, mas no interior da região de colonização italiana, e aquelas são sociedades que naturalmente são mais fechadas e que estranhavam muito o meu sotaque, estranhavam muito a minha postura, e de maneira que a adaptação no início foi um pouco difícil, mas eu vou dizer que as pessoas também tiveram que se adaptar a mim. Eu não sei se favoreceu alguém, mas de uma maneira ou de outra, né? Assim, é muito difícil explicar isso sem cair num clichê de o mineiro é assim, o gaúcho é assim. Muito difícil. Sim. É claro, né? Assim, as sensibilidades elas são individuais, mas ao mesmo tempo eu acho que existem formas de abordagem que são diferentes, especialmente formas de abordagem daquilo que você não conhece e daquilo que chega ali para você como um diferente, né? Então, eu costumo brincar que a cura para a depressão é você sair de manhã para fazer compras no bairro onde mora a minha mãe. Porque mesmo que as pessoas não te conheçam, elas te conhecem desde a infância, né? E é sério, é verdade. Esse sentido do acolhimento é muito comum, né? Mais comum do que aqui. Mas, assim, como eu estou dizendo, né? Essa é uma grande representação coletiva a que as pessoas aderem ou não. Eu acho que muitas pessoas aderem, sim. Eu acho que existe, sim, formas de você chegar nas pessoas, que são diferentes, né? E existem sensibilidades que são diferentes. É interessante que você está falando, porque tem os estereótipos de ser gaúcho, né? E uma das coisas que sempre falam, gaúcho é hospitaleiro. Isso daí, né? Bom, pergunta para alguém que, né, vem de fora para confirmar ou não, né? Mas, enfim, geralmente tem esse choque, né? Eu, gaúcha aqui no Mato Grosso, nossa, é outro planeta aqui. Tudo muito diferente, muito diferente. Né? Eu acho que tem também uma questão que é de suscetibilidade. Quando você está fora do seu ambiente, você se torna mais suscetível ao outro. Claro. Você tem mais demandas em relação ao outro, justamente porque você quer se sentir acolhido. Claro. E, de fato, até na linguagem, os gaúchos eles são mais bruscos. Não quer dizer que sejam necessariamente rudes ou, né, grossos, nada disso. Quer dizer que eles são mais bruscos. E para alguém que tem a expectativa de acolhimento,
aquilo pode ser visto negativamente. E o problema é que essas coisas são reais, né? Por mais que elas surjam no imaginário, elas se refletem no real. Uhum. Elas existem no cotidiano das pessoas. Sim. Né? Denis. Eu que sou do Paraná, então não posso nem falar. Curitiba ainda bem mais que no Rio Grande do Sul. Mas eu gostaria, sim, lembrar as pessoas que estão nos assistindo para se inscreverem no canal, especialmente quem está vendo pela primeira vez, né, veio para prestigiar a professora Luciana, para se inscrever, né, e ativar ali as notificações para saber dos nossos próximos vídeos. Professora, eu gostaria de voltar ao tema da literatura e eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a relação entre a literatura e a história ambiental nas suas pesquisas e mais especificamente sobre a história, né? Você acha que a história deveria aprender com a literatura? E se a gente se inspirasse mais nos escritores de textos literários, talvez a gente conseguiria atingir um público maior, a nossa escrita seria mais prazerosa para se ler? O que você acha sobre isso? Mas eu acho que todos nós deveríamos aprender com os escritores de textos literários, não só os historiadores e não só os historiadores ambientais. Porque, por exemplo, grandes naturalistas como Humboldt, que foi um grande escritor, né? Grandes biólogos como Richard Dawkins, Stephen Jay Gould, eles transformaram a ciência num universo fascinante. E um universo não só capaz de se explicar, mas também de dialogar com os mais diferentes aspectos da vida, né? Então, é possível pensar esse campo, por exemplo, da biologia, como um campo que vai muito além do espaço da ciência em si mesma. Ainda mais porque a ciência ela não pertence à academia, da mesma forma como a história ambiental, elas não pertencem à academia, elas pertencem à sociedade, elas têm que ser capazes de dialogar com a sociedade, né? Então, de forma geral, eu acho que pessoalmente, eu aprendi muito mais com romancistas do que com cientistas. Principalmente porque a ficção é esse espaço da imaginação e da liberdade. Todo historiador, ele precisa ter imaginação. Ele precisa exercitar a sua liberdade, né? Caso contrário, ele nunca vai ser capaz de ler criticamente as suas fontes, né? E se a gente for pensar aí, os grandes historiadores, eles são grandes historiadores porque eles são grandes escritores, né? Então, particularmente na minha área, história ambiental, e essa história ambiental, intelectual e cultural, o desafio de escrever sobre a natureza implica sempre em abarcar dimensões que são dimensões do sensível, do subjetivo, das percepções, da experiência, do sentimento. E nesse campo, a história ambiental tem muito a aprender com a literatura, sim, para ser justamente capaz de comunicar esses sentimentos em relação à natureza, que são uma dimensão da experiência ambiental tão importante quanto qualquer outra, como a dimensão ambiental, como a dimensão geográfica, como a dimensão física. Então, eu penso que a história ambiental ela teria muito a aprender, por exemplo, também com, por exemplo, a filosofia, com a fenomenologia do Merleau-Ponty, com as obras do Gaston Bachelard sobre os elementos, por exemplo, né, aquela série dele, é uma inspiração maravilhosa para pensar a sensibilidade em relação à natureza e pensar a natureza como um elemento da cultura que torna a nossa vida significativa de maneiras que vão muito além dessa natureza repositório, dessa natureza estoque, que é aquela que a modernidade tantas vezes nos ensina a imaginar, né? Então, eu creio que sim,
né? Aliás, assim, para mim, pessoalmente, vem a história curiosa, né? Vocês vão achar, bom, a pessoa é formada em economia, tá? Eu sou formada em economia, mas, para ser sincera, desde o começo eu não gostava muito daquilo. Tem aspectos que hoje eu reconheço que foram muito importantes para mim, mas, ao mesmo tempo, uma grande parte da economia é incrivelmente chata, né? Incrivelmente mecanicista e sem imaginação, na verdade, para falar sério. E aí, durante a minha graduação, eu passei a maior parte do tempo lendo romances. E eu acho que essa foi a minha verdadeira formação, foi ler romance. E ainda bem, eu encontrei um campo da produção intelectual que comporta e que recebe de bom grado a imaginação. Né? Porque, na verdade, eu estou trabalhando também com escritores, com ensaístas, com polêmicos, com políticos, com jornalistas, que construíram imagens da natureza baseados nas suas experiências próprias, nas suas concepções filosóficas, mas também baseados nos sentimentos que eles alimentaram, seja pelos elementos da natureza, seja pelas paisagens, seja por uma própria ideia de domesticidade, de origem, né, que nada mais é do que um elemento realmente da imaginação. Então, esse imaginário da natureza, ele precisa ser compreendido como algo que está sendo desenvolvido na subjetividade do criador, que é esse intelectual, né? E, nesse sentido, nós temos que, eu acho que nós, historiadores ambientais, que trabalhamos com esse universo do imaginário da natureza, nós temos que entender o imaginário dos autores, mas nós também temos que ser capazes de veiculá-lo de uma maneira que faça justiça à profundidade e à extensão dos seus conhecimentos, né? Não sei se me fiz entender. Sara. Agora, falando um pouco sobre uma outra esfera da sua atuação, que é como editora na revista Estudos Ibero-Americanos, da PUC, né? E eu imagino que deve ser um trabalho bem interessante, né? Você vai estar sempre ali se atualizando, em contato com interesses e demandas que vão surgindo da disciplina. Então, você poderia falar um pouco mais desse seu trabalho, quais os desafios, as partes interessantes? Até porque, assim, para jovens pesquisadores como eu, muitas vezes essa parte fica um pouco desconhecida, nessa parte do trabalho acadêmico, no lidar com as revistas. Então, e pensando também no nosso enfoque aqui, se puder falar um pouco sobre a organização do dossiê de História Ambiental na revista que você fez junto com o Georg Fischer em 2020. Uhum. Tá bom. Então, editar uma revista científica é um desafio cotidiano. É um trabalho que deixa a gente sempre de sobreaviso, sempre pisando em ovos e na ponta dos pés, porque em algum momento vai chegar um artigo novo, em algum momento um parecerista vai aceitar ou não vai aceitar uma tarefa, um artigo vai ser aceito ou não, você vai precisar indicar novos pareceristas, novas decisões vão ser tomadas, você vai ter que comunicar essas decisões, ou seja, basicamente um esforço de Sísifo, porque a rotina de uma publicação ela vai sendo administrada a cada nova notificação que a gente recebe por e-mail, e, ao mesmo tempo, a gente não pode perder de vista que deve haver uma política e um projeto editorial consistente e de longo prazo por trás de tudo aquilo. Então, essas duas dimensões, a do trabalho cotidiano e o da filosofia editorial de uma publicação, elas não podem se perder de vista, né? No nosso caso, a Estudos Ibero-Americanos é uma revista já bem antiga, ela é de 1975, mas ela não é tão conhecida ainda, né? Porque ela tem esse recorte geográfico bem peculiar e relativamente pouco comum, que é Portugal, Espanha, suas ex-colônias, suas comunidades culturais e linguísticas espalhadas pelo mundo, né?
O caso é que hoje a gente pode dizer que a gente já colheu os frutos de um investimento que vem sendo feito desde a criação da revista em 1975, né, como eu disse, e hoje a revista ela recebe importantes contribuições de autores de países latino-americanos, chilenos, argentinos, uruguaios, peruanos. Recebemos autores de Portugal e Espanha com relativa frequência. Mas, apesar disso, seria muito bom que a gente se tornasse mais conhecido no Brasil. E a gente tem feito um investimento muito grande, privilegiando os dossiês, especialmente dossiês que apresentem perspectivas realmente inovadoras e ou possibilitem uma boa visão do que se está fazendo de novo na pesquisa de velhos temas, né? Então, os dossiês, eles são ali um momento em que essa política editorial ela vai a campo, né? Ela é colocada em prática. Para vocês terem ideia, nós atualmente temos 3 dossiês abertos. Inclusive, eu peço a vocês toda a ajuda possível para divulgar esses novos dossiês entre pessoas que podem colaborar com ele. Lembro que a gente aceita artigos de doutores ou artigos de doutorandos em coautoria com doutores. Então, a gente tem um dossiê, as oposições políticas nos PALOP, né, os países de língua oficial portuguesa, formação, evolução e perspectivas, que é um artigo, basicamente, né, sobre a história da África. A gente recebe artigos até 30 de novembro agora, e esse artigo está sendo organizado pelo Augusto Nascimento, que é da Universidade de Lisboa, e pelo Luca Bussotti, que é da Universidade Técnica de Moçambique. Então, vai até 30 de novembro. A gente tem um segundo dossiê aberto, a entrega desse vai até 29 de fevereiro do ano que vem, de 24, e se chama Coletividades Indígenas, Afrodescendentes e Camponesas em Movimento, Formas de Governo e Contextos Extrativistas nas Américas, do nacional desenvolvimentismo aos modelos neoliberais de governança. Esse dossiê está sendo organizado pelo professor Antônio Carlos Souza Lima, da UF, o Marcelo Arthur Halber, da UFRJ, Laura Navalho, que é do CONICET, lá da Argentina, Raul Alejandro Delgado, da Universidade Nacional da Colômbia, e aí, né, até 29 de fevereiro do ano que vem. E o terceiro dossiê, a entrega vai até 31 de maio de 24, que é 150 anos de imigração italiana no Brasil, organizado pelos professores Antônio Ruggiero, da PUC, e Alberto Baralci, da Università del Molise, na Itália. Então, isso aí dá uma ideia para vocês do que das direções que a gente tem pretendido alcançar, né? Não só no sentido da internacionalização, né? Porque recentemente nós tivemos, esse ano de 2023, basicamente dossiês sobre questões brasileiras, não exclusivamente, mas um sobre a imprensa, e outro sobre a imprensa dos regimes autoritários, e o outro sobre as novas direitas, que esse foi um dossiê bastante internacionalizado também. Então, assim, a organização do dossiê de história ambiental, nosso, assim, ela foi um período em que eu ainda era bem iniciante aí na revista. Nós recebemos contribuições muito legais, muito expressivas daquilo que se faz em história ambiental no Brasil hoje. Não recebemos muitos artigos internacionais, acho que um só, e ele podia ter sido mais bem divulgado, fazendo uma autocrítica aí, porque realmente foi numa época que eu tinha muito pouca experiência na revista, e eu acho que depois de alguns anos eu já aprendi bastante, assim. E a questão da história ambiental é que a gente tem que procurar os grupos certos, né? Ou seja, a história ambiental ela tem seus nichos, né? Aqui no Brasil, claramente, Santa Catarina, né? Brasília, a UFRJ, não tem muito mais do que isso, né? Estou esquecendo agora a Samira, né? Começa alguma coisa ali na Federal da Fronteira Sul e tal, mas ainda são poucos núcleos, né? Mas, em todo caso, ela não deixa de ser uma área de conhecimento que
apesar de ser muito interdisciplinar, e talvez até porque é muito interdisciplinar, é uma área que tende a se constituir, de fato, nesses nichos bem específicos, né? Então, foi uma experiência muito importante assim, na minha trajetória, mas eu pretendo organizar um novo dossiê em breve, talvez dentro de uma temática mais específica dentro da história ambiental, especialmente essa história ambiental da cultura, dos movimentos políticos, dos movimentos ambientalistas, né? Isso aí. Nos avisa aí com bastante antecedência. Eu acho que isso é um ponto, sabe? Que às vezes as revistas lançam. Eu recebo um e-mail quase todo dia de alguma revista com algum dossiê, com alguma chamada, enfim. Mas às vezes, nossa, tem um mês. Como assim vou escrever um artigo em um mês, sabe? Não. Tem que A gente dá no mínimo 6 meses da divulgação até. Então, assim, agora eu recebi sobre essa da imigração italiana, e que é bem, acho que vai ser uma bem importante, né? 150 anos e tal. Enfim, eu tô participando de um que é 200 anos da imigração alemã, que faz amanhã. Sim. Ano que vem, 2024, né? Enfim. Então, essas imigrações italiana e alemã no Rio Grande do Sul, especialmente, né? O pessoal sempre... É uma data marcante, né? Então sempre tem comemorações diversas. Bom, então vamos para as nossas perguntinhas rápidas para a professora Luciana, para conhecer um pouco mais, né, dessa professora tão interdisciplinar, né? Estou achando muito interessante essa interdisciplinaridade, tanto nos temas quanto na sua formação, né? Então, Sara, você pode começar aí? Então, tá bom, vamos lá. Livro que você está lendo? Estou lendo Austerlitz, de W.G. Sebald. Livro que gostaria de ter escrito? Fácil. Paisagem e Memória, do Simon Schama. Livro que daria de presente? Amor, uma História, do Simon May. Personagem literário inesquecível? Isabel Archer, do Retrato de uma Senhora, do Henry James. Não leram o livro, vejam o filme, pelo menos, que também é um bom filme. É o mesmo título? Retrato de uma Senhora. Maravilhoso. Legal a dica aí. Um filme que todo mundo precisa assistir? Interstellar, do Christopher Nolan. Gosto muito desse. Não tem como não assistir. Uhum. Uma música especial na sua vida? Saudade dos Aviões da Pané, do Milton Nascimento e Fernando Brant. Legal. Aliás, não se chama Saudade dos Aviões da Pané, na verdade se chama Conversando no Bar. Olha só. Que é a coisa que mineiro mais faz na vida. É bom, né? Um tema de história ambiental que ainda não foi ou foi pouco explorado, na sua opinião. O imaginário da natureza brasileira na literatura popular de aventura e ficção científica. Olha, que tema interessante. Muito Tá interessante. às ordens para quem quiser, infelizmente. Sim, a gente é muito interessante isso. A gente geralmente tem uma listinha de temas que a gente sabe que não vai conseguir fazer, né? A vida eu vivo tentando seduzir os alunos com oferta de tema. Raramente eu consigo. Sim. Então, dica que você daria para quem está começando na área? Especialmente na área de história ambiental, intelectual, cultural, eu sugiro dar uma olhada na História da Inteligência Brasileira, do Wilson Martins. Vocês vão descobrir vários livros e vários autores que foram relevantes no seu próprio tempo e que hoje são praticamente desconhecidos. Esses estudos, eu acho que são os estudos fundamentais, a gente tirar das trevas autores do tipo Raimundo Moraes. E mesmo o Menotti del Picchia, da ficção científica, por exemplo. Uhum.
E uma mensagem para o futuro. Deve existir futuro. Olha, importantíssima sua frase. Eu acho que é o problema, né? Cada vez mais eu duvido disso, mas tem que existir, né? Tem que existir futuro, porque a responsabilidade é muito. De todas e todos nós, né? E quando chegar o futuro, ele tem que continuar pensando no futuro. Eu acho que esse é o problema. Né? Que bacana, Luciana. Então, olha, até que a gente finalizou cedo, rápido. Vai dar mais Eu fiz o possível, porque eu sou muito prolixa, né? E geralmente, quando eu começo a falar, eu não paro. Então, eu me segurei bastante. Mas tem alguma coisa que você gostaria de falar, que, enfim, que não deu tempo? Agora aproveita, se tiver alguma coisa que faltou, se você gostaria de colocar. Olha, assim, uma coisa que eu gosto, quer dizer, tem várias coisas que eu gosto na história ambiental, mas uma das coisas que eu mais gosto é que são pessoas particularmente apaixonadas pelo que fazem. A história ambiental, ela é uma prática, ela é um conhecimento, ela é um saber, mas ela é essa paixão e esse engajamento, e esse comprometimento e essa vontade de fazer, né? E essa noção de que a gente está fazendo alguma coisa que vai além do nosso próprio mundinho de pesquisa e universidade. Então, é nesse sentido que eu me sinto muito bem na história ambiental. E me sinto muito aceita e me sinto muito confortável e, de certa forma, orgulhosa de dizer eu faço história ambiental. Tenho muito orgulho de dizer isso. E, embora a descoberta tenha sido tardia na minha vida, em particular, né? Ela foi fundamental para mim. Eu não seria a mesma pessoa se eu não soubesse que eu faço história ambiental. Que ótimo. É isso que eu queria dizer. O conhecimento muda as nossas vidas mesmo, né? Então, e a paixão por ele também. Pois é. Luciana, então agradecemos muito, né, a teu aceite, né, tuas palavras aqui, tua entrevista, né, gostamos muito dessa troca, né. Passo para as palavras finais aí do Sara e Denis. Queria agradecer também pela conversa, já anotei todas as indicações de livros, assim, que eu confio muito nas indicações da professora, e agradecer mesmo pela conversa aí que a gente pode ter. Denis. Também gostaria de agradecer, dizer que aprendi bastante com as respostas, com as perguntas também aqui que a gente colocou. Foi muito boa a experiência dessa entrevista. Obrigado, professora Luciana. Eu agradeço muito. Temos aqui 3 gerações de historiadores do meio ambiente. É muito bom ver as pessoas jovens participando, né? As pessoas em formação participando. Eu acho que é para isso que a gente existe, né? Justamente. E essa que é a ideia aqui, né, do programa, é inspirar mesmo, né, as pessoas que estão começando e quem já está na área, que quer também saber mais sobre os colegas, né, sobre os autores das bibliografias, né, que é esse ser humano por trás, né, dos livros que a gente lê, né, enfim, dos artigos. Essa que é a ideia também. Então, obrigada demais, Luciana, né? Obrigada para quem... Eu agradeço, foi uma experiência deliciosa. Pena que essas oportunidades às vezes são raras, né? Pois é, essa troca é muito legal, né? Enfim, a gente aprende muito, porque cada pessoa que a gente entrevista aqui, né, trabalha com uma temática de um jeito, né? Você aí trazendo a questão da literatura, né, enriquecendo tanto a história ambiental brasileira aí com seus estudos. Parabéns que você tem feito, né? E muito obrigada, então,
conversar com a gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.